Muitas vezes, o provedor fica com o log do autenticador com vários clientes tentando autenticar sem sucesso. São casos de usuários sem errados, troca de MAC ou até mesmo um usuário que foi arquivado, mas seu equipamento continua discando o PPPoE na rede, seja um roteador, seja uma antena. Essa discagem, além de deixar o log ilegível, pois ele arrasta para cima uma informação importante, aumenta o processamento tanto do roteador em si, do NAS, como do servidor RAIDs. Imagine 20 usuários tentando autenticar. São cerca de 300 tentativas de autenticação por minuto ou 18.000 por hora. Só para exemplificar, veja aqui a movimentação do servidor RAIDs de apenas um usuário tentando se conectar. Olha, é o tempo todo o servidor trabalhando. Imagine isso 24 horas por dia. São recursos de CPU sendo gastos sem necessidade. Pensando nisso, criamos o Sistema de Conexão Inteligente RAIDsNet. Quando chegar um pedido de login com usuário, senha ou MAC errados, ao invés de negar essa conexão, o RAIDsNet aceitará o login e o colocará em condições especiais. A configuração da conexão inteligente RAIDsNet pode ser feita de duas formas: no autenticador MikroTik ou no próprio RAIDsNet. Para configurar o MikroTik é muito fácil, basta criar duas pools: a pool _username _or _mac _error ou a pool _password _error. Pelo próprio nome a gente já pode ver quando cada pool vai ser utilizada. Temos aqui o usuário userxxx tentando acessar. Veja também que o PPPoE está em PAP. PAP não é o indicado, pois a comunicação entre o MikroTik e o RAIDsNet não é criptografada e as informações de usuário e senha passam livremente pela rede, causando insegurança de dados. Porém, quando está em PAP e formos em conexões recusadas aqui no menu Cliente Plano, iremos conseguir ver o usuário, a senha que está sendo tentada no roteador. Vamos então criar as pools para parar com essas tentativas de conexão aqui desse usuário. Então vamos lá. Vamos criar a primeira pool. Com um IP 172.16/24. E vamos criar a segunda pool como, por exemplo, 172.17/24. Você pode fazer aí como você preferir. Note que eu coloquei nas pools um endereço diferente do meu source address aqui da minha regra de masquerade. Ou seja, o usuário vai autenticar, mas não vai conseguir fazer o masquerade aqui e navegar para a internet. Vamos agora então trocar aqui para SHAP e ver o que acontece. Trocamos. E o usuário agora autenticou. Vamos ver aqui, ó, 172.16, que é a pool de username or MAC. Então, como ele tinha um username ou um MAC fora do padrão, ele pegou essa pool aqui. Note também que ele pegou uma pool, além daqui da pool, ele pegou uma queue de 10K, que é suficiente para ver algum tipo de aviso, caso o provedor queira. E lembrando que, como o IP dele não está na regra de masquerade, ele não vai navegar. Porém, as autenticações repetidas aqui, ó, pararam. Se formos olhar aqui no RAIDsNet, vamos ver aqui no extrato de conexões recusadas agora, um pouco diferente, que como agora estamos em SHAP e está criptografado, a gente não consegue mais ver a senha que vem do NAS. Tudo bem, mas nós sabemos aqui o motivo do erro da conexão ter sido recusada. Qual foi? Username ou MAC. Se fosse um erro de senha, aqui estaria password error.
Vamos agora criar o usuário no RadiusNet, aquele user XXX, ok? Rapidamente aqui, vamos colocar ele no grupo, no plano. Ó, user XXX e a senha que nós sabíamos já que é de 1 a 8. E vamos salvar. Se voltarmos aqui no MikroTik e agora desconectarmos o cliente, vamos ver. Ele conectou com o IP da rede 10, que é o IP do Masquerade e que é o IP aqui da minha pool ativos. Então é um usuário perfeitamente reconhecido pelo sistema. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Vamos pegar a senha dele e vamos trocar aqui no sistema. Coloca um X aqui no final. Vamos ver o que acontece. O RadiusNet já derrubou porque nós alteramos o cliente e agora ele vai tentar conectar. Tentou conectar 172.17, que é a pool de password. E se a gente voltar aqui no sistema e olhar as conexões recusadas, vemos que teve um password error do NAS, do IP desse MAC com essa tentativa aqui de usuário. Agora, vamos supor que você tenha muitos NAS ou mesmo tenha OSPF na sua rede. Não faz sentido colocar as pools em cada concentrador. Por isso, você pode criar as pools diretamente no RadiusNet. Então, primeiramente, para não confundir, vamos apagar aqui as pools que estavam no MikroTik. Vamos lá no RadiusNet, pool IPv4, nova, e vamos criar a pool dinâmica. Muito cuidado com isso, não é fixa, ok? Dinâmica com o nome do primeiro tipo de erro aqui. Muita atenção nesse nome, sempre deve ser exatamente dessa forma. Vamos colocar o IP inicial aqui, 172.16.0.15 até 172.16.0.100. Vamos salvar. Vamos criar agora a segunda pool. Tipo dinâmica. Password 172.17.0.15, 172.17.0.100. Pronto. Incluímos aqui e tiramos a pool lá do MikroTik. Vamos agora desconectar esse usuário e vamos ver o que acontece. Ele caiu. Conectou novamente com 72.17, que é a senha errada que nós criamos lá no RadiusNet. Ou seja, não preciso criar no MikroTik, posso criar também diretamente no RadiusNet. Recomendamos a criação no RadiusNet quando tiver o SPF na rede. Outra coisa interessante é que, além de colocar na pool que nós definimos anteriormente, o RadiusNet também pede para o MikroTik criar uma address list. Então você pode trabalhar tanto com as pools como também com a address list. Então, no caso da senha, vai ser colocado numa address list dinâmica chamada password_error, e no outro caso vai se criar uma address list chamada user_MAC_error. Então assim você pode trabalhar tanto com regras pela pool como com regras também pela address list aqui na sua tabela NAT. Lembre-se, para a conexão inteligente RadiusNet funcionar, o servidor PPPoE deve estar em SHAP. As pools não devem estar na regra de Masquerade. Se nós olharmos aqui, o usuário conectou com uma pool que não está na regra de Masquerade. Então, o usuário errado ou a senha errada conecta, mas não navega. E, finalmente, o nome das pools devem estar escritas exatamente como mostrado aqui no vídeo, em minúsculas e com underscore. É isso aí. Faça um teste em sua rede seguindo os passos desse vídeo. RadiusNet, o sistema para provedores inteligentes. Obrigado.